Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde até nós, dai-nos a libertação completa, abre nossos caminhos, fortalece nosso ser, coloca a Tua presença em nossa mente, em nosso coração, nas nossas células, no nosso sangue, e liberta-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Agora estamos na espiritualidade. Parte A. A estrada para Jerusalém. Gustave Doré. Parte A. Espiritualidade. O espírito comanda a humanidade. O ser humano não vê a espiritualidade como parte de sua estrutura psicológica e orgânica. Ele a vê como algo a que possa recorrer quando precisa, o que vale dizer que a vê fora de sua existência, como se fosse uma vez ou outra necessária. Posso afirmar que Jesus Cristo nos transmitiu e sua presença aqui foi para informar que Deus é o Criador de tudo o que existe, e muito mais ainda, o conserva alimento de toda e qualquer realidade. Assim sendo, absolutamente tudo partiria dele e só existiria com ele. É claro que esse fato mostra que a espiritualidade constitui a essência fundamental da existência. O que existe advém do espírito, basicamente. A filosofia grega original esclarece os dois aspectos fundamentais da realidade, o essencial e o existencial, para explicar que o segundo vem do primeiro. Como a matéria da espiritualidade, o corpo e todo o elemento material, minerais, vegetais, animais e até os seres espirituais mais adiantados, enfim, a vida espiritual é que determina a existência, seja eterna, seja passageira. Assim sendo, é o espírito que determina tudo. Não podemos nos esquecer que Deus é puro espírito. No caso do ser humano, são três fatores mais espirituais que determinam também os outros: de caráter orgânico, a soberba, a inveja e o ódio, que comandam a avareza, gula, luxúria e preguiça. Nas leis mosaicas, é a rejeição a Deus e aos pais humanos que comandam os crimes, o roubo, a intriga e o falso testemunho, a ausência de castidade e a cobiça. Gostaria de esclarecer os erros da teoria das quantas, que está sendo bastante difundida atualmente. Primeiro, a ideia de que a energia vem em forma de pacotes, segundo Albert Einstein. Segundo, que a energia seria quantificável, contrariando James Clerk Maxwell em sua descoberta, e principalmente essa ideia de a origem de todas as coisas estar no movimento externo e não na vibração interna, que é a essencial, cuja origem vem do próprio Criador que comanda o universo. Não há pessoa alguma que não acredite na existência de Deus, mesmo que a denominada descrença seja uma atitude mentirosa, derivada da arrogância, inveja e ódio, principalmente. Neste caso, posso dizer que a separação realizada pela filosofia grega é errônea, como se a fé e a razão fossem inteiramente distintas. A primeira totalmente independente da segunda, como se não tivesse nada a ver com a realidade racional e esta última com a crença. Afinal de contas, o fundamento do raciocínio está na percepção do que existe, que é aprendida do ser. Vamos dizer que fé é o ser, semelhante ao haver, pois só podemos conhecer o que existe e o que existe está entranhado no ser. Comparando o ser com o haver, toda a base do que existe está dentro do ser, que pode ser omitido ou negado, destruindo o próprio ser.
E a partir daí, o ser humano cai na privação, até mesmo na morte. Vemos aqui que a privação ao que é leva à destruição de todo bem. Uma das descobertas mais incríveis que percebi foi a do imenso amor que Deus Pai tem por nós, mostrando que é realmente o Pai de todos os seres humanos e povos. Vamos dizer que Ele é verdadeiramente o Pai que temos, e podemos confiar inteiramente em seu afeto, eternamente sem engano. É por esse motivo que os seus seguidores, anjos e homens, se sintam tão bem quando amam em sua existência, seja o próximo, sejam os trabalhos Boa noite a todos. E coisas que tenham, aliás, sem afeto, o que vale a vida? Boa noite. Livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Agora estamos na espiritualidade, parte A. A estrada para Jerusalém, Gustave Doré. Parte A, espiritualidade. O espírito comanda a humanidade. O ser humano não vê a espiritualidade como parte de sua estrutura psicológica e orgânica. Ele a vê como algo a que possa recorrer quando precisa, o que vale dizer que a vê fora de sua existência, como se fosse uma vez ou outra necessária. Posso afirmar que Jesus Cristo nos transmitiu e sua presença aqui foi para informar que Deus é o Criador de tudo que existe, e muito mais ainda, o conserva alimento de toda e qualquer realidade. Assim sendo, absolutamente tudo partiria dele e só existiria com ele. É claro que esse fato mostra que a espiritualidade constitui a essência fundamental da existência. O que existe advém do espírito, basicamente. A filosofia grega original esclarece os dois aspectos fundamentais da realidade, o essencial e o existencial, para explicar que o segundo vem do primeiro. Como a matéria da espiritualidade, o corpo e todo o elemento material, minerais, vegetais, animais e até os seres espirituais mais adiantados, enfim, a vida espiritual é que determina a existência, seja eterna, seja passageira. Assim sendo, é o espírito que determina tudo. Não podemos nos esquecer que Deus é puro espírito. No caso do ser humano, são 3 fatores mais espirituais que determinam também os outros. De caráter orgânico, a soberba, a inveja e o ódio, que comandam a avareza, gula, luxúria e preguiça. Nas leis mosaicas, é a rejeição a Deus e aos pais humanos que comandam os crimes, o roubo, a intriga e o falso testemunho, a ausência de castidade e a cobiça. Gostaria de esclarecer os erros da teoria das quantas, que está sendo bastante difundida atualmente. Primeiro, a ideia de que a energia vem em forma de pacotes, segundo Albert Einstein. Segundo, que a energia seria quantificável, contrariando James Clerk Maxwell em sua descoberta, e principalmente essa ideia de a origem de todas as coisas estar no movimento externo e não na vibração interna, que é a essencial, cuja origem vem do próprio Criador que comanda o universo. Não há pessoa alguma que não acredite na existência de Deus, mesmo que a denominada descrença seja uma atitude mentirosa, derivada da arrogância, inveja e ódio, principalmente. Neste caso, posso dizer que a separação realizada pela filosofia grega é errônea, como se a fé e a razão fossem inteiramente distintas. A primeira totalmente independente da segunda, como se não tivesse nada a ver com a realidade racional, e esta última com a crença. Afinal de contas, o fundamento do raciocínio está na percepção
do que existe, que é aprendida do ser. Vamos dizer que fé é o ser, semelhante ao haver, pois só podemos conhecer o que existe e o que existe está entranhado no ser. Comparando o ser com o haver, toda a base do que existe está dentro do ser, que pode ser omitido ou negado, destruindo o próprio ser. E a partir daí, o ser humano cai na privação, até mesmo na morte. Vemos aqui que a privação ao que é leva à destruição de todo bem. Uma das descobertas mais incríveis que percebi foi a do imenso amor que Deus Pai tem por nós, mostrando que é realmente o Pai de todos os seres humanos e povos. Vamos dizer que Ele é verdadeiramente o Pai que temos e podemos confiar inteiramente em seu afeto, eternamente sem engano. É por esse motivo que os seus seguidores, anjos e homens, se sintam tão bem quando amam em sua existência, seja o próximo, sejam os Boa trabalhos noite a e todos. coisas que tenham. Aliás, sem Tá afeto, me o que ouvindo? vale a vida? Boa noite. Livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Agora estamos na espiritualidade. Parte A. A estrada para Jerusalém, Gustave Doré. Parte A, espiritualidade. O espírito comanda a humanidade. O ser humano não vê a espiritualidade como parte de sua estrutura psicológica e orgânica. Ele a vê como algo a que possa recorrer quando precisa, o que vale dizer que a vê fora de sua existência, como se fosse uma vez ou outra necessária. Posso afirmar que Jesus Cristo nos transmitiu e sua presença aqui foi para informar que Deus é o Criador de tudo que existe e muito mais ainda, o conserva alimento de toda e qualquer realidade. Assim sendo, absolutamente tudo partiria dele e só existiria com ele. É claro que esse fato mostra que a espiritualidade constitui a essência fundamental da existência. O que existe advém do espírito, basicamente. A filosofia grega original esclarece os dois aspectos fundamentais da realidade, o essencial e o existencial, para explicar que o segundo vem do primeiro. Como a matéria da espiritualidade, o corpo e todo o elemento material, minerais, vegetais, animais e até os seres espirituais mais adiantados, enfim, a vida espiritual é que determina a existência, seja eterna, seja passageira. Assim sendo, é o espírito que determina tudo. Não podemos nos esquecer que Deus é puro espírito. No caso do ser humano, são três fatores mais espirituais que determinam também os outros: de caráter orgânico, a soberba, a inveja e o ódio, que comandam a avareza, gula, luxúria e preguiça. Nas leis mosaicas, é a rejeição a Deus e aos pais humanos que comandam os crimes, o roubo, a intriga e o falso testemunho, a ausência de castidade e a cobiça. Gostaria de esclarecer os erros da teoria das quantas, que está sendo bastante difundida atualmente. Primeiro, a ideia de que a energia vem em forma de pacotes, segundo Albert Einstein. Segundo, que a energia seria quantificável, contrariando James Clerk Maxwell em sua descoberta, e principalmente essa ideia de a origem de todas as coisas estar no movimento externo e não na vibração interna, que é a essencial, cuja origem vem do próprio Criador que comanda o universo. Não há pessoa alguma que não acredite na existência de Deus, mesmo que a denominada descrença seja uma atitude mentirosa, derivada da arrogância, inveja e ódio
principalmente. Neste caso, posso dizer que a separação realizada pela filosofia grega é errônea, como se a fé e a razão fossem inteiramente distintas. A primeira totalmente independente da segunda, como se não tivesse nada a ver com a realidade racional, e esta última com a crença. Afinal de contas, o fundamento do raciocínio está na percepção do que existe, que é apreendida do ser. Vamos dizer que fé é o ser, semelhante ao haver, pois só podemos conhecer o que existe e o que existe está entranhado no ser. Comparando o ser com o haver, toda a base do que existe está dentro do ser, que pode ser omitido ou negado, destruindo o próprio ser. E a partir daí, o ser humano cai na privação, até mesmo na morte. Vemos aqui que a privação ao que é leva à destruição de todo bem. Uma das descobertas mais incríveis que percebi foi a do imenso amor que Deus Pai tem por nós, mostrando que é realmente o Pai de todos os seres humanos e povos. Vamos dizer que Ele é verdadeiramente o Pai que temos, e podemos confiar inteiramente em seu afeto, eternamente sem engano. É por esse motivo que os seus seguidores, anjos e homens, se sintam tão bem quando amam em sua existência, seja o próximo, sejam os trabalhos Boa noite a todos. e coisas que tenham, aliás, sem afeto, o que vale a vida? Boa noite. Livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Agora estamos na espiritualidade, parte A. A estrada para Jerusalém, Gustave Doré. Parte A, espiritualidade. O espírito comanda a humanidade. O ser humano não vê a espiritualidade como parte de sua estrutura psicológica e orgânica. Ele a vê como algo a que possa recorrer quando precisa, o que vale dizer que a vê fora de sua existência, como se fosse uma vez ou outra necessária. Posso afirmar que Jesus Cristo nos transmitiu e sua presença aqui foi para informar que Deus é o Criador de tudo que existe, e muito mais ainda, o conserva alimento de toda e qualquer realidade. Assim sendo, absolutamente tudo partiria dele, e só existiria com ele. É claro que esse fato mostra que a espiritualidade constitui a essência fundamental da existência. O que existe advém do espírito, basicamente. A filosofia grega original esclarece os dois aspectos fundamentais da realidade, o essencial e o existencial, para explicar que o segundo vem do primeiro. Como a matéria da espiritualidade, o corpo e todo o elemento material, minerais, vegetais, animais e até os seres espirituais mais adiantados, enfim, a vida espiritual é que determina a existência, seja eterna, seja passageira. Assim sendo, é o espírito que determina tudo. Não podemos nos esquecer que Deus é puro espírito. No caso do ser humano, são 3 fatores mais espirituais que determinam também os outros. De caráter orgânico, a soberba, a inveja e o ódio, que comandam a avareza, gula, luxúria e preguiça. Nas leis mosaicas, é a rejeição a Deus e aos pais humanos que comandam os crimes, o roubo, a intriga e o falso testemunho, a ausência de castidade e a cobiça. Gostaria de esclarecer os erros da teoria das quantas, que está sendo bastante difundida atualmente. Primeiro, a ideia de que a energia vem em forma de pacotes, segundo Albert Einstein. Segundo, que a energia seria quantificável, contrariando James Clerk Maxwell em sua descoberta,
e principalmente essa ideia de a origem de todas as coisas estar no movimento externo e não na vibração interna, que é a essencial, cuja origem vem do próprio Criador que comanda o universo. Não há pessoa alguma que não acredite na existência de Deus, mesmo que a denominada descrença seja uma atitude mentirosa, derivada da arrogância, inveja e ódio, principalmente. Neste caso, posso dizer que a separação realizada pela filosofia grega é errônea, como se a fé e a razão fossem inteiramente distintas. A primeira totalmente independente da segunda, como se não tivesse nada a ver com a realidade racional, e esta última com a crença. Afinal de contas, o fundamento do raciocínio está na percepção do que existe, que é apreendida do ser. Vamos dizer que fé é o ser, semelhante ao haver, pois só podemos conhecer o que existe e o que existe está entranhado no ser. Comparando o ser com o haver, toda a base do que existe está dentro do ser, que pode ser omitido ou negado, destruindo o próprio ser. E a partir daí, o ser humano cai na privação, até mesmo na morte. Vemos aqui que a privação ao que é leva à destruição de todo bem. Uma das descobertas mais incríveis que percebi foi a do imenso amor que Deus Pai tem por nós, mostrando que é realmente o Pai de todos os seres humanos e povos. Vamos dizer que Ele é verdadeiramente o Pai que temos, e podemos confiar inteiramente em seu afeto, eternamente sem engano. É por esse motivo que os seus seguidores, anjos e homens, se sintam tão bem quando amam em sua existência, seja o próximo, sejam os Boa trabalhos noite a e todos. coisas que tenham, aliás, sem Tá afeto, me o que ouvindo? vale a vida? Boa noite. Vamos continuar o livro da professora Catarina Garcia de Souza sobre relaxamento. O que o relaxamento pode fazer por sua vida? O relaxamento pode fazer muito por nossas vidas. O primeiro passo é querer relaxar. Verificar conscientemente que uma vida tensa, que uma mente preocupada não tem vantagem nenhuma mesmo. Assim, para aprender a relaxar, você precisa se observar. Está lavando a roupa? Está andando na rua? Está escovando os dentes? Observe-se e perceba sua musculatura, seus ombros, sua face. Comece nos menores momentos a se observar e realizar uma suavização em todo o seu corpo. O relaxamento vai fazer muito por nossas vidas. Vamos adquirir novos padrões comportamentais. Vamos nos suavizar, vamos ser mais criativos, mais atuantes em todos os campos que estivermos. Vamos nos amar mais. Nossa autoestima vai se expandir. São muitas as vantagens do relaxamento. Um ser produtivo com alegria em seu coração, com ânimo, com entusiasmo, isso será de grande importância em nossas vidas. Então vamos atender a essas orientações que só nos fazem bem. Meu carinho para todos, um grande beijo. Namastê. Vamos continuar o livro das Sutras Sagradas. Revelações Divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se torna teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano.
Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Essa é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, as coisas mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconcilia-te com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Agradece a pátria. Agradece a teu pai e a tua mãe. Agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos, agradece a teus criados. Agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Ouça essas informações, ouça essa orientação muitas e muitas vezes, de manhã e à noite. Isso vai lhe fazer muito bem, vai te libertar. Fica com Deus, namastê. Pense no seu pai, na sua mãe, agradece a eles, pense na pátria, pense em Jesus, pense em teus filhos, pense em teu esposo, pense nas pessoas que te ajudam, pense nos teus amigos, em todas as coisas do céu e da terra. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde até nós, dai-nos a libertação completa, abre nossos caminhos, fortalece nosso ser, coloca a Tua presença em nossa mente, em nosso coração, nas nossas células, no nosso sangue, e liberta-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Agora estamos na espiritualidade. Parte A. A estrada para Jerusalém. Gustave Doré. Parte A. Espiritualidade. O espírito comanda a humanidade. O ser humano não vê a espiritualidade como parte de sua estrutura psicológica e orgânica. Ele a vê como algo a que possa recorrer quando precisa, o que vale dizer que a vê fora de sua existência, como se fosse uma vez ou outra necessária.
posso afirmar que Jesus Cristo nos transmitiu e sua presença aqui foi para informar que Deus é o Criador de tudo que existe e muito mais ainda, o conserva alimento de toda e qualquer realidade. Assim sendo, absolutamente tudo partiria dele e só existiria com ele. É claro que esse fato mostra que a espiritualidade constitui a essência fundamental da existência. O que existe advém do espírito, basicamente. A filosofia grega original esclarece os dois aspectos fundamentais da realidade, o essencial e o existencial, para explicar que o segundo vem do primeiro. Como a matéria da espiritualidade, o corpo e todo o elemento material, minerais, vegetais, animais e até os seres espirituais mais adiantados, enfim, a vida espiritual é que determina a existência, seja eterna, seja passageira. Assim sendo, é o espírito que determina tudo. Não podemos nos esquecer que Deus é puro espírito. No caso do ser humano, são 3 fatores mais espirituais que determinam também os outros, de caráter orgânico, a soberba, a inveja e o ódio, que comandam a avareza, gula, luxúria e preguiça. Nas leis mosaicas, é a rejeição a Deus e aos pais humanos que comandam os crimes, o roubo, a intriga e o falso testemunho, a ausência de castidade e a cobiça. Gostaria de esclarecer os erros da teoria das quantas, que está sendo bastante difundida atualmente. Primeiro, a ideia de que a energia vem em forma de pacotes, segundo Albert Einstein. Segundo, que a energia seria quantificável, contrariando James Clerk Maxwell em sua descoberta, e principalmente essa ideia de a origem de todas as coisas estar no movimento externo e não na vibração interna, que é a essencial, cuja origem vem do próprio Criador que comanda o universo. Não há pessoa alguma que não acredite na existência de Deus, mesmo que a denominada descrença seja uma atitude mentirosa, derivada da arrogância, inveja e ódio, principalmente. Neste caso, posso dizer que a separação realizada pela filosofia grega é errônea, como se a fé e a razão fossem inteiramente distintas. A primeira totalmente independente da segunda, como se não tivesse nada a ver com a realidade racional e esta última com a crença. Afinal de contas, o fundamento do raciocínio está na percepção do que existe, que é apreendida do ser. Vamos dizer que fé é o ser, semelhante ao haver, pois só podemos conhecer o que existe e o que existe está entranhado no ser. Comparando o ser com o haver, toda a base do que existe está dentro do ser, que pode ser omitido ou negado, destruindo o próprio ser. E a partir daí, o ser humano cai na privação, até mesmo na morte. Vemos aqui que a privação ao que é leva à destruição de todo bem. Uma das descobertas mais incríveis que percebi foi a do imenso amor que Deus Pai tem por nós, mostrando que é realmente o Pai de todos os seres humanos e povos. Vamos dizer que Ele é verdadeiramente o Pai que temos e podemos confiar inteiramente em seu afeto, eternamente sem engano. É por esse motivo que os seus seguidores, anjos e homens, se sintam tão bem quando amam em sua existência, seja o próximo, sejam os trabalhos Boa noite a todos. e coisas que tenham, aliás, sem afeto, o que vale a vida? Boa noite. Livro do Dr. Norberto Kepp, Parúzia, Restauração do Paraíso. Agora estamos na espiritualidade, parte A.
A Estrada para Jerusalém, Gustave Doré. Parte A, espiritualidade. O espírito comanda a humanidade. O ser humano não vê a espiritualidade como parte de sua estrutura psicológica e orgânica. Ele a vê como algo a que possa recorrer quando precisa, o que vale dizer que a vê fora de sua existência, como se fosse uma vez ou outra necessária. Posso afirmar que Jesus Cristo nos transmitiu e sua presença aqui foi para informar que Deus é o Criador de tudo que existe e muito mais ainda, o conserva alimento de toda e qualquer realidade. Assim sendo, absolutamente tudo partiria dele e só existiria com ele. É claro que esse fato mostra que a espiritualidade constitui a essência fundamental da existência. O que existe advém do espírito, basicamente. A filosofia grega original esclarece os dois aspectos fundamentais da realidade, o essencial e o existencial, para explicar que o segundo vem do primeiro. Como a matéria da espiritualidade, o corpo e todo o elemento material, minerais, vegetais, animais e até os seres espirituais mais adiantados, enfim, a vida espiritual é que determina a existência, seja eterna, seja passageira. Assim sendo, é o espírito que determina tudo. Não podemos nos esquecer que Deus é puro espírito. No caso do ser humano, são 3 fatores mais espirituais que determinam também os outros, de caráter orgânico, a soberba, a inveja e o ódio, que comandam a avareza, gula, luxúria e preguiça. Nas leis mosaicas, é a rejeição a Deus e aos pais humanos que comandam os crimes, o roubo, a intriga e o falso testemunho, a ausência de castidade e a cobiça. Gostaria de esclarecer os erros da teoria das quantas, que está sendo bastante difundida atualmente. Primeiro, a ideia de que a energia vem em forma de pacotes, segundo Albert Einstein. Segundo, que a energia seria quantificável, contrariando James Clerk Maxwell em sua descoberta, e principalmente essa ideia de a origem de todas as coisas estar no movimento externo e não na vibração interna, que é a essencial, cuja origem vem do próprio Criador que comanda o universo. Não há pessoa alguma que não acredite na existência de Deus, mesmo que a denominada descrença seja uma atitude mentirosa, derivada da arrogância, inveja e ódio, principalmente. Neste caso, posso dizer que a separação realizada pela filosofia grega é errônea, como se a fé e a razão fossem inteiramente distintas. A primeira totalmente independente da segunda, como se não tivesse nada a ver com a realidade racional, e esta última com a crença. Afinal de contas, o fundamento do raciocínio está na percepção do que existe, que é apreendida do ser. Vamos dizer que fé é o ser, semelhante ao haver, pois só podemos conhecer o que existe e o que existe está entranhado no ser. Comparando o ser com o haver, toda a base do que existe está dentro do ser, que pode ser omitido ou negado, destruindo o próprio ser. E a partir daí, o ser humano cai na privação, até mesmo na morte. Vemos aqui que a privação ao que é leva à destruição de todo bem. Uma das descobertas mais incríveis que percebi foi a do imenso amor que Deus Pai tem por nós, mostrando que é realmente o Pai de todos os seres humanos e povos. Vamos dizer que Ele é verdadeiramente o Pai que temos, e podemos confiar inteiramente em seu afeto, eternamente sem engano. É por esse motivo que os seus seguidores,
anjos e homens se sintam tão bem quando amam em sua existência, seja o próximo, sejam os Boa trabalhos noite a e todos. coisas que tenham, aliás, sem Tá afeto, me o que ouvindo? vale a vida? Boa noite. Vamos continuar o livro da professora Catarina Garcia de Souza sobre relaxamento. O que o relaxamento pode fazer por sua vida? O relaxamento pode fazer muito por nossas vidas. O primeiro passo é querer relaxar. Verificar conscientemente que uma vida intensa, que uma mente preocupada não tem vantagem nenhuma mesmo. Assim, para aprender a relaxar, você precisa se observar. Está lavando a roupa? Está andando na rua? Está escovando os dentes? Observe-se e perceba sua musculatura, seus ombros, sua face. Comece nos menores momentos a se observar e realizar uma suavização em todo o seu corpo. O relaxamento vai fazer muito por nossas vidas. Vamos adquirir novos padrões comportamentais. Vamos nos suavizar, vamos ser mais criativos, mais atuantes em todos os campos que estivermos. Vamos nos amar mais. Nossa autoestima vai se expandir. São muitas as vantagens do relaxamento. Um ser produtivo com alegria em seu coração, com ânimo, com entusiasmo, isso será de grande importância em nossas vidas. Então vamos atender a essas orientações que só nos fazem bem. Meu carinho para todos, um grande beijo. Namastê. Vamos continuar o livro das Sutras Sagradas. Revelações Divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se torna teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Essa é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, as coisas mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconcilia-te com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Agradece a pátria. Agradece a teu pai e a tua mãe. Agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos, agradece a teus criados. Agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver
ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Ouça essas informações, ouça essa orientação muitas e muitas vezes, de manhã e à noite. Isso vai lhe fazer muito bem, vai te libertar. Fica com Deus, namastê. Pense no seu pai, na sua mãe, agradece a eles, pense na pátria, pense em Jesus, pense em teus filhos, pense em teu esposo, pense nas pessoas que te ajudam, pense nos teus amigos, em todas as coisas do céu e da terra. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde até nós, dai-nos a libertação completa, abre nossos caminhos, fortalece nosso ser, coloca a Tua presença em nossa mente, em nosso coração, nas nossas células, no nosso sangue, e liberta-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos continuar o livro da professora Catarina Garcia de Souza sobre relaxamento. O que o relaxamento pode fazer por sua vida? O relaxamento pode fazer muito por nossas vidas. O primeiro passo é querer relaxar. Verificar conscientemente que uma vida tensa, que uma mente preocupada não tem vantagem nenhuma mesmo. Assim, para aprender a relaxar, você precisa se observar. Está lavando a roupa? Está andando na rua? Está escovando os dentes? Observe-se e perceba sua musculatura, seus ombros, sua face. Comece nos menores momentos a se observar e realizar uma suavização em todo o seu corpo. O relaxamento vai fazer muito por nossas vidas. Vamos adquirir novos padrões comportamentais. Vamos nos suavizar, vamos ser mais criativos, mais atuantes em todos os campos que estivermos. Vamos nos amar mais. Nossa autoestima vai se expandir. São muitas as vantagens do relaxamento. Um ser produtivo com alegria em seu coração, com ânimo, com entusiasmo, isso será de grande importância em nossas vidas. Então vamos atender a essas orientações que só nos fazem bem. Meu carinho para todos, um grande beijo. Namastê. Vamos continuar o livro das Sutras Sagradas. Revelações divinas do Acendedor dos 7 Candeeiros. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se torna teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que você não está reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Essa é a razão porque te ensinei outrora que era necessário
te reconciliares com teus irmãos